Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o livro Anne de Windy Populace. É o quarto livro da série Anne de Green Gables. Antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilhar, assim ajuda a crescer o meu canal aqui e eu vou conseguir trazer mais pessoas para conhecerem as minhas opiniões sobre os livros. A Anne é uma personagem muito cativante na literatura canadense, não só canadense, mas na literatura mundial. É uma série de livros infantos juvenis. E só contextualizando o início desse livro aqui, que é o quarto livro da série, a Anne ela vai ser a diretora de uma escola na cidade de Summerside. E ela está noiva do Gilbert. Ela aceitou o pedido de casamento no final do livro 3. E eles concordaram que antes de se casar, eles deveriam trabalhar para juntar um dinheirinho para poder comprar uma casa, poder iniciar essa vida de casados. Então, nesse livro aqui, a gente vai acompanhar 3 anos, acho que é isso mesmo, 3 anos da Anne como diretora dessa escola na cidade de Summerside. E muita coisa acontece aqui. Uma das diferenças que a gente percebe logo nesse livro é o formato que ele foi escrito. Aqui, a grande parte da narrativa é escrita por meio de cartas. A Anne escreve cartas pro Gilbert contando, né, o que acontece com ela ali naquela cidade, como são as pessoas, como que essas pessoas vivem. Então a gente tem uma narrativa epistolar. Aqui nessa história nós temos uma Anne mais madura, ela tá por volta dos 22 anos. Então, assim, a gente percebe o amadurecimento da personagem, mas ela não deixa de ter as características tão marcantes que ela tem e que conquistaram grande parte do público, que é aquele otimismo, aquela leveza, aquela bondade e a empatia que ela tem com as pessoas, né, com a vida, com o mundo. E, claro, sem deixar de ter aquela imaginação que ela sempre teve. Então, a Anne, ela, apesar dela estar mais madura e ter muito mais responsabilidades agora, né, porque ela é diretora de uma escola, ela, na escola, além dela ser diretora, ela trabalha como professora, né, além dessas responsabilidades e também de estar noiva, pensando no casamento, nos preparativos, ela continua sendo ela continua tendo essas características que ela tinha desde criança, então isso não mudou. Isso é logo de cara a gente percebe, né? Ela mantém essas características e é um dos pontos que ajuda ela a enfrentar todas as dificuldades que ela enfrenta nessa história. Aqui, nessa cidade, ela chega para ser diretora e ela basicamente não era bem-vinda, porque na cidade de Summerside tem uma família que é muito influente, muito grande e muito influente, e eles não queriam que a Anne ocupasse esse lugar como diretora. Eles já tinham uma pessoa da família, uma moça, que é uma personagem também muito presente na história, já tinham essa personagem para ocupar esse cargo. Só que a Anne era muito mais qualificada. E aí ela conseguiu essa vaga. A gente não sabe quem que contratou a Anne, por quê, mas a gente percebe, né, através da inteligência da Anne, da perspicácia de como ela consegue conviver com pessoas tão hostis, que não queriam a presença dela lá. Então, assim, ela sofre muito preconceito quando ela chega nessa cidade. E através, por causa das características dela de empática, de bondosa, paciente, resiliente, ela consegue ir conquistando as pessoas desse lugar, principalmente a família mais influente, que é a família Pringle, que é uma família que trata ela assim muito horrivelmente. Ela sempre, assim, é muito mal que ela é tratada. E ela, para eles, ela tem que provar o valor dela como professora, como diretora, como uma mulher que, apesar de ter 22 anos, ela consegue dar conta do trabalho. Ela tem que provar o valor dela como pessoa.
E então ela precisa usar todas essas características que ela sempre teve para conquistar essa sociedade. Então, a família Pringle é uns personagens. Na verdade, tem tanta gente dessa família na história que a gente fica assim, pra onde a Anne vai, ela encontra alguém dessa família. E é uma família muito grande, como eu falei. Tem criança na escola com esse nome, tem muitas pessoas na cidade com esse nome. Então, assim, é muita gente que a Anne tem que enfrentar para conquistar o seu lugar, né, nesse espaço. A gente sabe, né, quem já leu os livros anteriores, a Anne, ela é muito sociável, então desde criancinha. E como ela é tão sociável, ela sempre está presente em vários lugares ali. Ela é convidada para jantar, convidada para tomar um bolinho, comer um bolinho com café. Ela é convidada para dormir na casa das pessoas, então assim, ela sempre está presente nos locais. E isso é até, como se diz, como a gente só tem o ponto de vista da Anne, porque eu não falei, mas as cartas, ela escreve as cartas pro Gilbert e a gente só tem o ponto de vista dela, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos demais personagens, a não ser que eles contem pra ela. E como só tem esse ponto de vista, ela tem que estar presente em todos os lugares. Então, Anne frequenta muitos lugares, muitas casas, muitas famílias, e através desses encontros que a gente conhece os personagens secundários. A gente conhece como eles vivem, quais são os dilemas. Muitas vezes a Anne é quem propõe soluções para esses problemas dessas pessoas, então ela está presente em todos os lugares e são muitos personagens, muitos, por isso que ela é a única que conta a história, então tem várias pessoas que aparecem no meio do caminho ali da Anne durante esses 3 anos. Temos alguns novos personagens, na verdade grande parte do livro são personagens novos. Temos a Rebecca, que é a governanta da casa onde a Anne mora. A casa que a Anne mora se chama Wind Populous, né, nesse local. E a casa, ela tem, onde ela mora, tem as 2 proprietárias, que são 2 idosas, a tia Chat e a tia Kate, que são 2 idosas, assim, super legaisinhas, com a Anne, elas adoram a Anne. E tem a Rebecca, que é a governanta da casa, ela faz tudo ali. E a Rebecca se torna super amiga da Anne. Temos também a Catherine, que ela é professora na escola da Anne. Era ela que ia ser a diretora, caso a Anne não conseguisse a vaga. E a Catherine, ela é uma pessoa, assim, muito fechada. Uma personagem muito difícil, muito hostil. Ela é muito grossa com a Anne em vários momentos, assim. Mas, como eu falei, como a Anne é uma pessoa muito paciente e resiliente, ela consegue conquistar a Catherine ao longo da história. E lá no final, a gente conhece por que a Catherine é desse jeito. Assim, é uma história que me emocionou, sabe? Porque é uma história de vida um pouco sofrida, ela fez algumas escolhas que ela não queria e acabou sendo professora nessa escola. Então a gente conhece um pouco do motivo que a Catherine é fechada, né, no começo com a Anne. E elas acabam se tornando grandes amigas. A gente também tem a Elizabeth, que é uma menina de mais ou menos 10 anos, que é vizinha da casa de Wind Populous, e ela não tem amigos, né? É uma criança muito sozinha. E aí a Anne, como a Anne sempre conquista as crianças, a Anne acaba se tornando amiga dessa menina, dessa Elizabeth. E a Elizabeth, ela nos traz alguns temas, como por exemplo, educação rígida. Ela sofre um pouco com uma educação muito fechada, que não permite ela fazer muitas coisas. E a Anne, ela consegue transformar a vida da Elizabeth, também com muita paciência e resiliência, porque a Elizabeth, ela é muito isolada. E a Anne consegue trazer um pouco de liberdade para essa menina e acaba, no final da história, ela tem assim, um final surpreendente, né? É bem interessante a personagem da Elizabeth. E nós temos também o Gilbert, que é o noivo da Anne, mas o Gilbert, ele tá apenas presente nas cartas, né? Como eu falei.
O Gilbert, ele não aparece na história, a gente não tem ele respondendo as cartas da Anne, mas ele tá ali sempre presente, ela sempre contando a história, as histórias que ela escuta, que ela vivencia, contando o que ela sente, então o Gilbert tá ali sempre presente. É uma pena que ele não responda as cartas, né? Mas ele tá ali, sempre, ele é lembrado. Sim, podemos dizer que uma dos pontos fortes da história seja a personalidade da Anne, né? Através da personalidade dela, da empatia que ela sente pelas pessoas, através da beleza que ela enxerga nos lugares, nas situações que ela passa. Ela enxerga a beleza nas menores coisas, sabe? Ela enxerga a beleza nas pessoas que às vezes não têm. E esse é um dos pontos fortes da história. Que ao mesmo tempo, pra mim, também é um ponto negativo, porque a Anne, se a gente for pensar, ela é uma personagem idealizada. Assim, não tem, a gente nunca é 100% otimista, 100% enxerga beleza na vida, né? Assim, a Anne, ela passa por muitos preconceitos. E esses preconceitos, ela, como eu falei, ela consegue através da paciência, consegue superar através da paciência, da bondade, mas ela nunca fraqueja. O livro não mostra ela com raiva dessas pessoas, não mostra ela triste com as situações que ela vivencia. Então, assim, parece que ela é muito idealizada, assim. É aquele personagem perfeito, a gente devia ser desse jeito. E pra mim se torna inverossímil, né? Nós somos seres humanos, somos complexos. Temos os nossos lados, nosso lado bom e o ruim, sabe? Então, assim, eu acho que faltou um pouco disso, um pouco dos defeitos da Anne, sabe? Ah, poxa, será que ela não ficou com raiva daquele cara que tratou ela tão mal? Assim, eu fiquei me perguntando ao longo da história. Então, eu acho que esse pode ser um ponto fraco na história também. Além das respostas que o Gilbert não dá. Ele pode até ter dado, mas a gente não viu, a gente não vê aqui na história porque a gente só tem as cartas dela. Também tem acho que o fato de ter tantos personagens, tem tantos personagens aqui nessa história, que muitos deles eu não me senti conectada. E são tantas histórias, tantas situações que eles passam, assim, que alguns deles eu não consegui me conectar. Então, assim, eu acho que esse também é um ponto fraco na história, na minha opinião. Mas, de modo geral, o livro, assim, ele é interessante porque ele faz a gente refletir de diversas formas, assim, sobre preconceito, sobre a capacidade que a Anne tem de executar seu trabalho, apesar de ser jovem, muito jovem. Então, assim, eu acho que tem pontos positivos no livro. É um livro um pouco, pra mim, eu demorei um pouco mais pra ler, né? Por causa de tantas pessoas que aparecem na história, tantas histórias, tantas histórias. Não fluiu muito rápido como os demais, os anteriores livros da série. Mas é um livro que, se você quer ler a série, a gente tem que passar por esse livro aqui, que faz parte da história da Anne, né? Ela tá amadurecendo, tá crescendo ali nessa comunidade. E com certeza quando ela voltar para Green Gables, vai ter muita história para contar. Esse é um projeto pessoal, né? De ler todos os livros da série Anne de Green Gables. Então eu me propus a ler 2 livros por ano. Esse livro aqui eu terminei no final do ano passado e não tinha feito resenha lá no Instagram. E lembrei, vou fazer aqui também pro YouTube, né? E o próximo livro que eu vou ler é A Casa dos Sonhos. Anne e A Casa dos Sonhos. Eu não sei exatamente quando que eu vou ler, mas acho que por volta de julho, agosto, eu vou ler esse daqui. Nesse daqui, pelo que eu já vi, ela vai se casar com o Gilbert. Então ela tá nos preparativos, eu acho. E volta pra Green Gables, volta a morar lá. Eu acho que vai ser interessante, né, ver uma Anne casada. E você já leu algum livro da série Anne de Green Gables?
Se você já leu, conta aqui pra mim. Se você já leu esse livro aqui, o Indie Populous, me conta o que achou sobre essa diferença na narrativa. Se você já leu esse, que é o próximo, A Casa dos Sonhos, me conta, assim, sem spoilers. Eu quero saber, assim, os pontos altos da história. Comenta aqui comigo, vamos conversar. Também curte, me segue aqui e no Instagram também. Vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo, assim como os links dos livros da série pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima, a gente se vê. Tchau!